Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, é bem conhecido o nosso início, então aqui é bem conhecido. Ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Da vez o que Deus diz, o que Deus manda você fazer é loucura, olhando com os nossos olhos, mas se é Deus que está mandando, vamos agir, porque ali está o poder. O poder de Deus está na obediência à palavra dele. Quando você coloca a palavra em ação, quando você crê na palavra, então o poder de Deus se manifesta, o poder de Deus opera, o poder de Deus passa a agir quando você crê. Aí vamos pular um pouquinho para o número 25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, para que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Nós vamos ver aqui que Deus nos surpreende, e talvez está nos surpreendendo. Até nós nos sentimos incapacitados, não sentimos em condições de executar a missão que Deus nos deu, de que é da salvação da nossa família, porque nós temos a promessa: crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Mas talvez você se ache incrédulo, não se acha tão crente, ou não se acha tão capacitado. Primeiro nós vamos ver um caso de uma senhora que não era de boa fama, não estou dizendo que seja o caso de alguém, mas está no livro de Josué, capítulo 2. Eu falei dela há pouco tempo, mas hoje eu vou dar mais detalhes. Josué é o 6º livro da Bíblia, e 2 quando eles iam entrar na terra de Jericó. Então Josué capítulo 2 diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sidim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, é uma mulher de má fama, e diz, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Não foram numa aventura, entenda bem, devassa, não, foram ali com a missão: espiar a terra prometida, a terra que eles tomariam posse. Eles passariam por ali, teriam que passar pela terra, teriam que passar por Jericó, que era uma cidade fortificada e bem armada, bem murada. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram alguns homens do filho de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, após eles depressa, porque vós os alcançarei. Por que ela fez isso? Porque a Raabe teve uma convicção de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, que ela teve uma convicção que o que ela ouviu falar, que tinha acontecido com os filhos de Israel, através deles o Mar Vermelho se abriu, aquilo era verdade. Aí eu vou pular um pouquinho para não ficar extensa a leitura, vamos pular um pouquinho, vamos para o versículo de número 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e os que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, pois vos peço pelo Senhor que eu vos fiz beneficência, que vos também fareis de beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai
e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida, até que o ponto de morrer, se não denunciasse esse negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Tem mais. Então ele os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-os lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeres jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, para onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se ele se puser a mão. Também, se denunciares esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Qual é a nossa mensagem? Toda uma família foi salva por causa daquela mulher. Imagine que alguém da família pode dizer: rapaz, eu tenho uma irmã que tem uma vida errada, mas aquela irmã da vida errada é que levou salvação para todos daquela casa. Talvez um tio, parente do pai, vê que ela falou: a casa do meu pai. Um tio falava: rapaz, eu tenho uma sobrinha que tem uma vida errada. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes nós não nos sentimos por causa do nosso passado. Por favor, não que alguém tenha tido essa vida. Mas, por exemplo, meu caso é um alcoólatra. Alcoólatra mesmo, vocês já ouviram, cansado de ouvir. Como diz o pessoal antigo, você está careca de ouvir, né? De que eu era pinguço, mas pinguço mesmo, de cachaceiro, de cair, de cachorro lamber a cara, de tremer todos os dias e tudo. Mas Deus me colocou, entenda bem, para levar salvação para toda a minha família. Porque a minha mãe que me levou para a igreja, eu brinco que ela era correnteira, né? Só fazia corrente. Eu como pastor, batizei a minha mãe em setembro de 86. Então, anos depois, ela começou a frequentar a igreja em 77, 9 anos depois que ela foi ser batizada. É que eu vejo muito isso. Quantas vezes, quando eu vou batizar uma pessoa, ou quando eu chamo do domingo, que não sou eu que faço no domingo, eu olho assim, aquela pessoa, no meu entender, ela já era batizada, que frequenta a igreja há tanto tempo. Tem gente que demora a tomar decisão firme por Jesus e ser batizado. Mas por que eu estou falando? Que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Você é a pessoa. Agora veja comigo, depois um pouquinho do Josué, tem os Juízes, no capítulo 6, no versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais o quê? Pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. E se ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo a falar. E Deus mostrou para ele, né? Mas não vou entrar nesse mérito agora. Qual é a nossa mensagem? Ele era o menor da casa dele. A família dele era mais pobre, mas aquela família ali que levou liberdade para todo Israel. Foi na época que eles passaram 7 anos debaixo do jugo escravizador dos midianitas, amalequitas e todo o povo do Oriente. Eles vinham com tanta gente, que humilhavam Israel, não deixavam plantar. O que estão plantando? Acabavam com aquilo. Animalzinho saía, levavam. Era fome tremenda mesmo. E esse moço era valente. Ele foi e buscou a Deus, e Deus se revelou para ele, mas ele não se sentia em condições. Repito, Deus chama as coisas loucas. Irmão, não despreze o chamado que Deus lhe deu, ainda que você se sinta também como o Gideão, um rapaz, uma pessoa muito frágil. Não, eu sou o menor da minha casa, e às vezes você é o, vamos dizer assim, é o menos favorecido.
Ou talvez você é o mais debilitado, ou mais enfraquecido, mas é Deus fazendo a obra, e Deus quer fazer essa obra. Mas para não ficarmos só na parte dessa, vamos ver agora pessoas que foram grandes, mas que desejaram ter um encontro com o Senhor e tiveram um encontro, começando com Mateus, capítulo 8, que o personagem é muito conhecido, é o centurião de Cafarnaum. Capítulo 8, versículo 5. Ele diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Mas qual é a nossa mensagem? É que ninguém pensava que um capitão romano, centurião, capitão de 100, fosse buscar o Senhor. Às vezes você não sabe quem é que está querendo buscar o Senhor. As pessoas acham, no passado, isso aconteceu muito no Brasil, nos anos 60, 70, 80, eles acharam que o evangelho é para pessoas sem nenhuma instrução, sem nenhuma capacidade, pessoas que, é como diz a filosofia, vamos dizer assim, lá fora, dos homens, que o homem inventou Deus para se esconder em Deus. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Mas a filosofia, até isso, ela diz o quê? Que Deus é a maior criação do homem. Quando a Bíblia diz que o homem é a maior criação de Deus. Então, mas muita gente achava que o evangelho, entenda bem, era para pessoas sem nada. Hoje não, você cansa de ver. Nós temos a associação de juristas evangélicos. Tem a associação de homens de negócios, de empresários, entenda bem, que são evangélicos. O evangelho foi entrando. Nessa época ninguém poderia pensar que um capitão romano, porque Roma dominava boa parte daquele mundo daquela época, fosse pedir ajuda, mas ele foi. E você às vezes não sabe quem é que Deus vai usar você para evangelizar, e às vezes só porque a pessoa é grande ou tem uma posição, você não quer evangelizar, achando que ela não precisa de Deus. Precisa. Você pode ter certeza que ela precisa. Quem não conhece a história de Zaqueu, Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só. Quem poderia dizer que aquele homem queria ver Jesus? Queria, às vezes alguém da sua família que é grande, e vocês assim, nem falam em Jesus, que ele até debocha, pastor, porque afinal de contas ele olha para mim, a posição dele é muito maior. Você está enganado, aquela pessoa também tem uma sede, porque todo homem verdadeiramente tem uma sede de encontrar Deus, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. O que nós temos que fazer? Simplesmente ouvir a voz de Deus, ainda que pareça loucura, mas se Deus mandar você mandar uma mensagem para aquela pessoa que é grande da sua família ou do seu trabalho, mande, ainda que pareça loucura, porque o homem quer conhecer Deus. E o Zaqueu então, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Por que ele fez isso? Porque ele foi dirigido por Deus. Ele queria ver Jesus. Então vê aquela direção, sobe nessa árvore, mas puxa, um homem rico subindo numa árvore, uma figueira brava, para ver Jesus, para ver que Jesus passava por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, que queria ver Jesus viu Zaqueu primeiro, porque ele foi dirigido por Deus. Então às vezes Deus vai fazer você cometer alguma loucura também, quer dizer, de mandar uma mensagem, evangelizar, não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Agora veja aqui no capítulo 23 comigo uma curiosidade. Nem todo mundo que quer ver Jesus vai acabar se convertendo. Por que você vai ver isso aqui? Diz, eu não vou ler tudo nessa parte aqui, eu peguei só o capítulo 23 e vamos pular um pouquinho aqui para o versículo já 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava dele. Quem era Herodes, pessoal? Rei? Tetrarca? Não, imperador não era o rei, entende? O imperador era em Roma.
mas era daquela região, porque Roma dominava vários reinos, então vários reis, né, estavam ali. Então eles tinham vários, vamos dizer, títulos. Era um rei, era isso, mas todos queriam, ele queria ver Jesus, não importa o título dele, importa que ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus, mas não para salvar. Ele queria ver se aquilo era verdade, queria fazer. Ele fez, perdeu a grande chance da vida dele, perdeu a grande oportunidade da vida dele. Mas a nossa parte nós temos que fazer o que é apresentar Jesus às pessoas, anunciar Jesus. Tudo isso eu estou mostrando para você, porque por causa daquele versículo que nós acabamos de ver agora. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, nós paramos no versículo 27. 1 Coríntios 1, para no 27, mas Deus escolheu, para no 28, mas vou ler o 27 de novo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Foi Raabe, uma mulher de má fama, mas foi ela que levou salvação para toda a sua família. Era um homem chamado Gideão, era de uma família mais pobre de Manassés. Era da família mais pobre. Ele era o menor de todos eles, mas ele foi o escolhido para levar salvação, não para a família dele, para todo Israel. Você não sabe o que Deus pode fazer, irmão. É claro que me falta tempo aqui ainda para falar. Entenda das loucuras de Deus, do que Deus fala de Saulo de Tarso, um homem religioso, um homem, entenda bem, que era perseguidor de cristãos, mas que se tornou o grande apóstolo Paulo. Que às vezes pessoas querem menosprezar quem fala isso, não é diferente. Saulo e Paulo é a mesma coisa, mas ele se tornou, foi conhecido como, antes era conhecido como Saulo, depois o grande apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque parecia loucura. Quando Deus se revelou para Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está na casa de um homem chamado Judas, e você vai então simplesmente pôr as mãos sobre ele, porque em visão ele viu um homem entrando e colocando as mãos sobre ele. Deus deu tudo certinho, né? Não faz confusão nenhuma. E o Ananias, Senhor, isso é loucura. Esse homem é perseguidor de cristãos. Esse homem tem cara daqui como se Deus não fosse onisciente, que Deus não soubesse daquilo. Deus sabia, mas a coisa louca, Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. E eu disse isso com muito temor a Deus, entenda. Não virei casaca, não mudei nem nada, mas porque eu estou falando muito depois das eleições, mas antes das eleições eu já falava isso. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Falava isso. Quando eu ouço essa, eu odeio esse pessoal de esquerda, eu odeio esse pessoal de direita. Não, Deus ama esse pessoal da esquerda, Deus ama o pessoal da direita. Deus quer que todos eles sejam salvos. E hoje quem pode ser um perseguidor de cristão pode ser um grande cristão amanhã. Pode ser uma grande bênção para o evangelho. Isso nós devemos orar por todos. Continuo dizendo, continuo declarando, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Continuo conservador, continuo talvez me tornei até mais brasileiro e tudo. Não mudei nada, pelo contrário, mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Isso eu já falava muito antes das eleições. Não estou virando casaco, que o pessoal fica tão... eu dei uma mensagem esses dias que eu peguei com um missionário e falei para vocês, não leia não, Isaías 5:11, não leia que ele vai colocar ali. Ele diz assim, Isaías 5:11, capítulo 5:11. Não, você mudou aí, meu filho. Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. O que é isso? Eu falei que são coisas que embriagam, que tiram a razão, que não é o álcool não. Falei o futebol. Incrível que pareça, a moça chega e diz, papai, tem um irmãozinho da igreja, estou conversando com ele, queria apresentar ele para o senhor. O pai adiantar ele trabalha de quê? É crente mesmo, é fiel, ele tem trabalho, como é que é a família? Pergunto, qual o time dele? Ah não, aqui em casa não entra cara, não quer nem saber se o cidadão é boa pessoa, entenda bem. Sabe o que ele falou que gosta? É coisas que embriagam. E a política, não é verdade que chega um momento que o cristão chega a dizer, esse pessoal tem que queimar no fogo do inferno, mas Deus não quer que ninguém queime no fogo do inferno. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus quer que o homem seja salvo, que o homem se arrependa. Deus quer salvar todos. Como é que o crente pode fazer? Desculpe, a pessoa que faz isso nem conhece a Deus, irmão. Não conhece. Como é que uma pessoa pode desejar que alguém queime no fogo do inferno? Se a Bíblia diz que Jesus falou que o inferno foi preparado para quem? Diabo e seus anjos.
A Bíblia diz que o céu foi preparado, a nova Jerusalém foi preparada para aqueles que aceitaram Jesus. Nós temos que orar, mas o que acontece? As pessoas ficam embriagadas e esquecem da missão delas, que você tem que ser um intercessor e devente, Deus coloca, é no local do trabalho. Então vamos falar da sua vida, quer dizer, o seu dia a dia é no local do trabalho. Tem uma pessoa que te persegue, uma pessoa que diz que odeia crente, tem nojo de crente, deboche de crente, começa a orar por ele. E quem sabe Deus está lidando dessa pessoa. Pastor, é loucura. Aquela pessoa também era loucura. Saulo de Tarso era um perseguidor de cristãos, mas Saulo de Tarso se tornou o grande apóstolo Paulo. Bem, vamos parar essa parte aqui. Segura essa palavra. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chamou, foi uma mulher de má fama que levou salvação para toda a sua família. Ou foi um jovem que se achava o menor, e era o menor. A sua casa era a menor da de Manassés. Ele era a mais pobre, e ele era o menor. Mas Deus fez dele um libertador de Israel. Essa é a palavra inicial. Deus está fazendo você libertador da sua família, irmão. Não importa se você é grande ou pequeno, mas você é grande. Você, pastor Jairo, nunca pensei, a minha família até deboche de mim, rapaz, e você estudou, meu pai disse, eu te dei estudo, te dei não sei o quê, e você fica assim, gosta de religião. Não, pai, não é religião, é Jesus que salva, que muda vidas. É Deus falando com você hoje. Você é a pessoa escolhida para levar a libertação para toda a sua família. Amém?